Lucas capítulo 5. Irmãos, irmãs, eu pretendia fazer uma série de mensagens, eu creio e agora, 3 mensagens. Mas depois da terceira eu fiquei pensando, tem mais uma coisinha que eu acho que nós poderíamos encaixar dentro desse aspecto. Ou seja, a gente recebeu Jesus como Senhor da nossa vida. Conversão, mudança de vida, abraçou a fé, creu. E agora, o que a gente precisa fazer? A primeira mensagem dessa série foi, eu creio, e agora? Transforme o seu caráter. Transforme o seu caráter. Deus quer trabalhar para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Segunda mensagem, eu creio, e agora? Perca seu medo, encontre o seu chamado. Perca seu medo, encontre o seu chamado. Terceira mensagem, um título meio estranho, alguns me disseram, mas não tem problema. Sai da toca. Viva em comunidade. Eu creio, eu preciso ir para a igreja. Para um lugar que a gente chama de igreja, né? Que em determinado momento a gente confunde igreja com templo. Igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo espalhado por todo o mundo, composta por aqueles que aqui estão vivos e por aqueles que já foram chamados. Mas a gente costuma dizer para alguém que abraçou a fé cristã, agora você precisa procurar uma igreja, ser discipulado, aprender mais da Bíblia, caminhar com Jesus, aprender a orar e assim por diante. Então a gente precisa sair da toca e viver em comunidade. E hoje eu queria pensar no quarto tema dessa série, crescer em Deus, crescer dentro de uma atmosfera divina, respirar na perspectiva e na cadência divina, de modo que Deus participe de cada momento da nossa vida. Então, o nosso tema hoje é cresça em Deus, exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Lucas capítulo 5, é uma passagem muito conhecida, eu já preguei nela em outras ocasiões, mas hoje penso que tem coisa um pouco diferente para nós nessa noite. Lucas capítulo 5, diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, no caso Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Uma oração cabe muito bem nessa hora. Vamos fazer isso? Pai, tua palavra é belíssima, riquíssima, verdadeira, pura, simples. Eu queria pedir, Senhor, que teu Espírito Santo fizesse, ó Pai, com que esse texto bíblico viesse a se tornar no nosso coração aquela semente que germina, que faz brotar uma coisa nova na nossa vida. Que a gente saia daqui nessa noite com uma proposta diferente para a gente crescer no Senhor e exercitar a nossa fé. Junta, Senhor, as coisas que eu li, que aprendi, que refleti. Se o Senhor misturar tudo isso, ó Deus, e regar com o teu Espírito Santo,
algo vai acontecer aqui nessa noite. Se o Senhor, ó Pai, não abençoar, não adianta nada. Por isso eu peço a tua ajuda, o teu auxílio. Trabalha no coração dos irmãos, na minha mente, no meu coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala dessa palavrinha fé, 2 letras só, uma única sílaba, pequeníssima, mas que faz uma diferença tão grande na nossa vida. Então, a grosso modo, a gente precisa, logo de antemão, fazer algumas diferenças. Em determinados momentos, dentro da tradição cristã e dos livros que você lê, quando você encontra a fé cristã, essa expressão, necessariamente não está falando da fé que a gente usa no sentido cotidiano, dizendo o seguinte: eu tenho fé que eu vou vencer essa batalha. Mas, naquele contexto, pode significar o conjunto de doutrina, de afirmações bíblicas que compõem a fé cristã. Ou seja, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e por aí vai. Agora, alguns estudiosos vão falar que existem outros 2 tipos de fé, mas eu quero deixar isso de lado por enquanto. Eu quero falar nessa noite dessa fé que está conectada com a nossa crença em forma de compêndio, ou seja, a nossa fé descrita nos nossos manuais de fé, extraídas, é claro, da Bíblia. Essa fé precisa estar conectada ao cotidiano, à vida que a gente tem. Vou dar um exemplo. Você crê que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas? Quem crê nisso? Diga amém. Isso é fé de compêndio, fé de manual, inquestionável. Nós não temos problema com isso. Você crê que Jesus Cristo foi um personagem real, uma pessoa que pisou realmente na face da terra, que morreu definitivamente, verdadeiramente na cruz e que ressuscitou ao 3º dia? Inquestionável. Essa é a fé histórica, que digamos assim. Nós cremos que esses fatos históricos, eles são verdadeiros. Mas aí, chegam alguns momentos em que a gente recebe a notícia ruim. Um exame, um diagnóstico, um problema. E aí, essa fé de compêndio, essa fé declarada, em determinado momento, não estou dizendo que ela seja inválida, mas eu estou dizendo que, naquele momento, eu não duvido que Jesus Cristo veio em carne, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que está à direita de Deus Pai, mas eu preciso agora exercitar a minha fé para vencer esse cotidiano, essa questão pontual aqui na minha vida. A gente pode ter momentos de crise na fé, dessa fé declarada, dessa fé dogmática. Aí a gente se ajeita, a gente estuda, a gente se debruça. Algumas coisas a gente tem dúvidas, outras a gente deixa para lá. Mas naquela avenida principal chamada fé cristã, a gente se refugia e crê para a eternidade. Mas aquela fé do dia a dia, aquele negócio que a gente tem que vencer naquele momento, às vezes a gente dá uma balançada. Dá ou não dá? Você tem um filho no hospital, já dá uma balançada na gente. Essa fé que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Como é que a gente exercita essa fé? Essa fé. Essa fé que é capaz, irmãos, de acreditar em milagres. Essa fé que é capaz de crer que a circunstância tão próxima a mim é capaz de ser mudada se Deus, de repente, só olhar e fizer assim. Eu confesso para os irmãos que existem momentos em que a gente fala: meu Deus, será que eu tenho, onde é que está a minha fé? Deixa eu contar uma experiência bem pouquinha para vocês aqui. Quando eu estava lá em Londrina, tratando aquele problema de pedra no rim, eu estava lá com a dor e tinha um senhor lá na cama ali no quarto comigo, e eu estava ali com dor e reclamando. E aquele homem tentando me consolar, ele falava assim: rapaz, esquenta a cabeça não, eu faz uns 20 anos que eu sofro com isso daí,
e não sei o quê. Eu falei, você não sabe o que eu estou passando, rapaz. Pensei comigo, Zé Carlos. E eu falava assim, Deus tem misericórdia de mim, esse negócio está doendo demais, e não sei o quê, eu vou morrer aqui, vou morrer, não estou aguentando mais de dor, me dá esse remédio aí, e apertava o médico falou para mim, rapaz, calma, já dei tudo que tinha para dar para você, calma aí. E eu pensei comigo, não vou aguentar. Aí, irmãos, quando aquele homem foi levantar da cama para ir no banheiro, quando ele jogou o lençol do lado, ele não tinha as pernas. Porque além da pedra no rim lá, ele ainda sofria da diabetes. E aí aquilo, senti que Deus estava falando comigo, rapaz, junta os cacos de fé que você tem e fica quieto. Louvado seja Deus. Pedro, o apóstolo, a história é conhecida. Estava ali no lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou lago da Mar da Galileia, é a mesma coisa, depende de quem escreve. A multidão apertava Jesus e queria ouvir de Jesus uma palavra que viesse de Deus. E Jesus viu 2 barcos ali, um dos barcos é de Pedro. E eles tinham, irmãos, tentado pegar alguma coisa a noite inteira. Nada pegaram e trabalharam. Aí Jesus aparece e fala assim, ô Pedro, eu não sei se necessariamente Jesus já tinha algum contato com Pedro, mas o texto fala que Jesus disse a Simão, mas não fala que Jesus tinha relacionamento com Simão, Pedro no caso, mas fala que Jesus pediu o barco dele, falou assim, ó, presta aqui teu barco, e Jesus subiu naquele barco, entrou naquele barco, se afastou um pouco, e começou a ensinar do barco as multidões. Isso me faz pensar que ou o povo era muito quieto, ou Jesus tinha uma voz que era uma potência. Quando ele acabou de falar, e disse, Simão, vai um pouquinho para longe, lança as redes. Aí o Simão disse, Senhor, eu fico imaginando o Pedro já falando aqui, mestre, nós pescamos a noite inteira, o senhor não tem ideia. O senhor não sabe o que o senhor está falando. A noite inteira nós não pegamos nada. Sabe o que é passar a noite? Joga a rede, puxa a rede, nada. Joga a rede, puxa a rede, nada. Joga a rede, puxa a rede, nada. E a rede naquele tempo não era de fio de nylon não, gente. Era a rede que ficava úmida. Era pesado, era tenso a noite inteira. Nada pegou. Você imagina, irmãos, alguém que vive disso, que tem que tratar os filhos com isso, que tem que cuidar da família com isso, passar a noite inteira e não pegar nada. Mas essa situação serviu de cenário para que milagre acontecesse. Primeira lição que eu aprendo aqui, meu irmão. Problemas são cenários para milagres. Problemas são cenários para milagres. Qual é o cenário? Pescadores que não pegaram nada. Alguém já foi pescar alguma vez? Ô, gente, eu já fiz as contas. Se a gente somar a gasolina que a gente gasta, o lanche que a gente leva, que custa mais caro do que 2, 3 quilos de peixe. Não é? O pneu que fura, os arranha-gato que corta o pescoço da gente. Para quem não sabe, arranha-gato é um mato que tem lá, gente, pontudo, que os novinhos que, né, da era celular nem sabem o que é isso. De vez em quando a gente acha uma melancia na roça de alguém, mas não pode pegar porque a gente é crente. Então a gente, né? Não vai. E não pegar nada. Você já sentiu assim ou não? Você já se sentiu assim no serviço seu? Você que tem que vender alguma coisa, visitou, foi para lá, correu, gastou gasolina, foi para um canto, foi para outro, e não sei o quê, abriu sua porta, esperou o cliente chegar. Você que tem que, sei lá, alguém que corta cabelo, que constrói casa, que tem que vender alguma coisa, e você se esforçou, você fez tudo e nada aconteceu. Projetou um punhado de coisa. Eu fico imaginando aquela turma. Pedro tinha um irmão, que também era pescador. Não é? Me parece que era uma empresa familiar. E os dois pescando junto. E um já começava a olhar para o outro, gente. E quem é homem sabe disso.
né? Pedro era casado, o André necessariamente eu não sei, mas Pedro, vamos imaginar que o André ainda fosse solteirão. O André olhava para o Pedro e falava assim: Pedrão, eu não tenho ninguém para dizer nada, agora você vai chegar para a tua mulher de mão vazia, se prepara, hein? Pegou nada? Já sentiu assim, irmão? Como se estivesse procurando algum testemunho para contar, e não tem nada para contar. Eu contei essa experiência hoje de manhã, e vou contar de novo para quem não estava. Domingo retrasado, estava lá na igreja presbiteriana de Apucarana, onde meu pai é presbítero, e por coincidentemente o pastor Pezzini estava lá. O pastor Pezzini é amigo meu, alguns já conhecem, e ele trabalha com pastoreio de pastores, viaja o mundo. E aí eu estava lá, paisana, manga de camisa, povo, é uma camisa sem a manga, tá? Lá do Paraná. A paisana, no meio do povo, já tinha avisado: não quero falar nada, nem me chama para sentar na mesa de Santa Ceia, fica aqui tranquilo, não quero estar entre os 12, fica tranquilo, estou aqui tranquilo. Mas o dirigente não se aguentou, me chamou para falar alguma coisa. Mas antes o pastor Pezzini foi falar alguma coisinha para a igreja, e o pastor Pezzini falou assim do ministério dele, que ele estava no México dando treinamento para pastores, depois fez um treinamento de pastores em Orlando, depois ia para Colômbia, Guatemala, não sei o quê, e depois ia tirar uns 10 dias de férias com a esposa em Israel. E aí o dirigente me chama para falar alguma coisa também, e no caminho eu pensei: o que eu vou dizer? E eu pensei comigo assim: eu vou sair dessa na brincadeira. Eu falei assim: irmãos, eu também nesta semana estarei viajando para Califórnia, que é a cidade da minha esposa. E depois, mas antes de chegar em Califórnia, eu vou parar em South Maryland, Marilândia do Sul. Se é para ser chique, vamos ser, ué, não é? Porque eu estava tentando encontrar alguma coisa para dizer, para brincar com a turma. Mas, irmãos, o povo caiu na risada, mas pensa comigo. Às vezes as pessoas escutam aqueles testemunhos bombásticos na televisão. Chega alguém de fora, vai contar e conta um punhado de história, porque Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. E aí você olha para você assim e fala: puxa, eu aqui, você, minha irmã, assim, eu aqui lavando prato todo dia, cozinhando, esses mortos de fome aqui. Nada acontece na minha vida. Todo dia a mesma coisa. Levantar de manhã, fazer café, mandar esses pirralhos para a escola, buscar depois na escola, fazer almoço, mandar estudar, fazer aquilo, lavar roupa e não sei o quê. E depois eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você também, meu irmão, cadê? E ainda de tudo, ainda se fosse essa coisa corriqueira que você acha que nada acontece, ainda tem os problemas da vida. Que as coisas que não dão certo. As coisas que a gente planeja e que não acontecem. E aí, irmãos, Pedro era um desses. Pegou nada. Mas se ele tivesse com o barco cheio, Jesus não tinha feito um milagre naquele dia. O milagre aconteceu porque havia necessidade. Anota isso. Havia necessidade. Jesus já tinha planejado o que ia fazer com Pedro. Ô, irmão, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O texto aqui, a ênfase não é em Pedro, a ênfase, no meu ponto de vista, não estou sozinho nessa, nem é no milagre. A ênfase é na divindade de Jesus Cristo. Porque o mestre que está ali ensinando as multidões, diz a Bíblia que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus ensinava as multidões, mas neste momento, raciocina comigo, o que tem a ver, o texto não fala necessariamente o que ele estava ensinando. Mas o que tem a ver a pesca com o que ele estava falando? Uma coisa nos vem à cabeça, é porque naquele momento as multidões podem até se maravilhar com o que Jesus está falando. Um grande sábio, um grande mestre. Mas a pergunta que as pessoas tinham que ter a resposta é: este aí é realmente divino? Isso vem de Deus mesmo? E é por isso que Jesus... Pedro, vai um pouquinho mais para longe, vai ali. Jesus naquela época, irmãos, já tinha um scanner de pesca. Já sabia onde é que estava o cardume.
joga ali, ó. Jogou a rede. Como é que ele sabia? É divino. É tão divino, irmãos, que Pedro se assusta. Então, se você tem alguma necessidade na sua vida, se você está no aguardo de um milagre, vamos escrever isso aqui dentro da nossa alma. Problemas são cenários para milagres. Porém, irmãos, milagre só é milagre porque ele é fora da média. Eu poderia dizer para você, irmãos, que talvez hoje a gente poderia também chamar esta mensagem de vivendo o ordinário para experimentar o extraordinário. Se Jesus não tivesse aparecido naquele dia, Pedro e os seus companheiros estavam fazendo exatamente a mesma coisa, lavando suas redes. Todo dia fazendo a mesma coisa. Pescava. Quem pesca sabe disso. Tem peixe que só dá à noite. Aliás, eu vendo da viagem lá do pastor Pezzini, ele postou lá que ele foi comer num restaurante lá na beira do Mar da Galileia. Gente, ele postou um peixe feio para arrebentar. Escamoso assim. Eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, rapaz, aqui tem melhor do que esse, não vem não. Entendeu? Comer um pintado na telha, um pacu assado, né? E por aí vai, coisa boa. Gente, vamos deixar essa conversa para depois das 10, porque senão vocês começam a pensar já no que vai comer depois do culto. Tá? Aí eu brinquei com ele, mas um peixinho assim desse tamanho, gente, parecia uma tilápia depois numa surra de MMA. E aí eu brinquei com ele, falei, rapaz, você foi até aí para comer esse peixe aí, cara? Tá. Pô, pitadinha de inveja, mas Deus sabe. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que Deus quer que a gente viva o ordinário. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Que a gente quer que milagre aconteça todo dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu admiro vocês. Eu acho que vocês são demais. Já todo domingo ter escutar a mesma pessoa pregando. Não é fácil. E não estou falando isso por falsa modéstia, não. É porque, veja bem, todo domingo, ir para a igreja. Escutar a mensagem. Todo domingo você vem para a escola dominical. Alguns heróicos que estão aqui. Vai lá aprender a Bíblia. Levantar de manhã, fazer a tua oração. Ler o seu trecho bíblico. Fazer a sua meditação. Vivendo o ordinário. A gente muitas vezes, irmãos, quer que o extraordinário aconteça todo dia. Se acontecer o extraordinário todo dia, não existe mais extraordinário, passa a ser ordinário. O que alimenta a gente, irmãos, não é necessariamente só aquele termo bíblico, o guisado do domingo, a macarronada fantástica do domingo, o assado fantástico do domingo. Come, se empanturra no domingo, e deixa de comer segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você vê o que acontece. Você morre. Vou te dar um treco. Viva o ordinário. Se nada acontecer, pelo menos você fez o que tinha que ser feito. Tem coisa na vida que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer. Lá no seu trabalho tem um punhado. Mas tem que fazer. Tem ou não tem? Eu tenho no meu trabalho coisa que eu não gosto de fazer, mas tem que fazer. Você tem que fazer, faz parte. No pacote todo. Tem coisa que é fantástica de você fazer, mas tem coisa que a gente não gosta. É gostoso recolher uma rede cheia de peixe, mas limpar todos eles depois. Deixa eu contar outra para vocês. Eu fui numa pescaria, um punhado de amigos e tal. E aí a gente pescou lá e tal, trouxemos. Das únicas vezes que a gente pegou alguma coisa. E aí eu tenho lá um canivete especial, eu estava limpando peixe. Aí eu olhei para uns companheiros assim, 2 pastorzão amigo meu. Vocês gostam de comer peixe frito? Uma delícia, hein? Gosta mesmo? Vamos limpar, bonitão. Não vou limpar peixe para vocês comerem, não. Que tem gente assim, não tem gente folgado, irmão? Você não tem uns cunhados, uns parentes folgados assim? Hã? Tem, né? Já pensou em algum, né? É.
Pensou? Vem, enche o bucho. E não lava nem uma colher. Vai embora. É ou não é? Problemas são cenários para milagres. Faça o que tem que fazer. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Milagres são cenários onde Deus é glorificado. O que foi que aconteceu? Pedro, quero teu barco. Pedro podia ter falado, ó, pega de outro aí. Tem um punhado de barco aqui, o senhor tem que pegar o meu. Além do mais, eu estou cansado. O senhor sabe como é que foi a minha noite? E o senhor ainda vem pedir para eu ainda jogar esse barco mais para lá ainda, vou ter que gastar mais energia. E tem mais, o que eu vou ganhar com o senhor subindo aqui no meu barco? Engraçado, Pedro não falou nada disso, né, irmão? Simplesmente, tá bom. Jesus subiu no barco dele. E foi naquele barco que o milagre aconteceu. Eu penso, irmãos, que talvez muitas coisas boas de Deus não acontecem na nossa vida porque a gente não coloca nossos recursos, ainda que poucos, à disposição do Senhor. Nós não colocamos, em primeiro lugar, as nossas vidas à disposição do Senhor. Boa parte das pessoas querem usufruir algum favor divino sem entregar sua vida, seus recursos à disposição do Senhor. Quer o milagre, mas não quer dar o primeiro passo. Pensa nisso. Pensa nisso. Quer usufruir, mas não quer se dar. Milagre é o cenário onde Deus é glorificado. Isso começa quando a gente se doa, quando a gente coloca alguma coisa à disposição. Segunda coisa, é quando a gente, irmãos, sabe lidar com as nossas frustrações e histórias passadas. Pedro teve que lidar com uma coisa que era inquestionável, o histórico. Ou seja, nessa noite, não pescamos nada, já era de dia. Se nós não pegamos nada de noite, nós vamos pegar de dia? Gente, e Jesus está falando aqui com um expert da pescaria. Pedro entendia, era a profissão dele. Então se Pedro falou assim, não pegamos nada a noite inteira, agora de dia nós vamos pegar? Pedro falou assim, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com o nosso histórico de fracasso. Tem um punhado de coisa na nossa vida que não deu certo, não tem? E aí, como é que a gente faz com isso? A gente vai ficar falando, eu não vou fazer mais nada não, porque não deu certo lá, você precisa de ver. Olha, há 3 anos atrás nós tentamos fazer a mesma coisa, você não sabe o que aconteceu, porque olha, deu tudo errado. E olha, eu tenho muito medo de fazer tudo isso de novo, porque vai dar tudo errado de novo. E o que tem de dar errado, vai dar errado. Você não tem ideia do que eu passei. E por aí vai. E aí, gente, a gente fica parado e não faz nada. Nós precisamos lidar com as nossas experiências de fracasso. Ô, gente, cada vez que eu passo numa igreja que tem lá em Apucarana, que é a segunda igreja de Apucarana, cada vez que eu passo em frente àquela igreja, me vem algumas coisas na cabeça, que eu falo assim, rapaz, se eu fosse julgado pelos começos, quanta coisa, quanta decisão errada que eu tomei aqui. E chegou um momento que eu pensei comigo assim, nos meus assim, 24 anos de experiência pura. Falei assim, não sirvo para ser pastor. Era uma época, gente, que eu tinha tanto medo das coisas, que se uma criança olhasse torto para mim na igreja, eu já pensava, tem alguma coisa pairando no ar. E na minha cabeça ainda pensava que tudo tinha a ver ainda com o espiritual, ou seja, alguma coisa aconteceu, é o capeta. Tudo estava conspirando contra mim. Nada disso. Coisas corriqueiras, coisas que acontecem, que precisavam ser superadas. A gente precisa colocar para que os milagres venham glorificar a Deus, para que isso aconteça. Precisa colocar o que nós temos à disposição do Senhor.
Segundo, nós precisamos lidar com as nossas experiências de fracasso. Pedro, irmãos, estava certo mesmo. À noite seria melhor para pescar, mas ele obedeceu. E aí, irmãos, para que o milagre aconteça, vem a necessidade da obediência. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. E Pedro lançou as redes. Na cabeça do Pedro, Pedro aqui não tem fé necessariamente no que vai acontecer. Ele tem a fé na palavra do mestre. Mas se eu estivesse lá, provavelmente eu pensaria assim: se ele não me ajudar a lavar a rede depois que eu puxar essa rede vazia, eu pego ele. Porque eu já lavei tudinho, agora eu vou jogar de novo, vou lavar tudo de novo. Às vezes a gente pensa assim: não, eu não vou fazer, porque isso vai dar um prejuízo tremendo, isso vai tomar meu tempo, isso vai levar isso vai levar aquilo. Ó, gente, qualquer empreendimento na vida vai ser tenso, vai ter dificuldade, vai ter o trabalho para vencer, vai ter gente que a gente vai ter que convencer e assim por diante. Nós precisamos de obedecer. Qual palavra de Deus que já está no teu coração e que você não está obedecendo? Que coisa Deus mandou você fazer que você não está fazendo? Que atitude você tomou no começo desse ano que você sentiu que era Deus falando ao seu coração e que você já não está fazendo mais? E aí o resultado, irmãos? A glória de Deus exige da nossa parte algumas coisas. Verso número 6. Fizeram isso e apanharam uma grande quantidade de peixes e a rede não estava aguentando. O barco provavelmente já começou a derivar, já começou a afundar. Então eles chamaram os companheiros: vem ajudar a gente, vem ajudar, e correram. E todo mundo se ajudou ali, porque o barco estava afundando de tanto peixe. O que é que nós entendemos aqui, irmãos? Que a reação de Pedro depois do milagre foi pelo menos 3 coisas. Mas antes disso, tem um detalhe aqui que eu quero conversar com vocês. Nem que isso a gente deixe para terminar essa mensagem um outro dia. Jesus é chamado de mestre, rabi. A educação de uma criança na época de Jesus funcionava mais ou menos assim. Especialmente dos meninos. Dos 0 aos 6 anos de idade, eles poderiam até aprender algumas coisas, deveriam aprender algumas coisas sobre Deus e sobre a Torá. Especialmente, então, os 5 primeiros livros da Bíblia, com seus pais. Dos 6 aos 12, 13 anos, eles frequentavam a sinagoga, uma espécie de lugar separado na sinagoga, que era chamado de escola do livro, ou espaço do livro, onde eles aprendiam um pouco mais da Torá, sem participar, sem conversar, sem fazer perguntas. Os professores simplesmente falavam e as crianças iam repetindo, decorando. Eles aprendiam geografia, ao estudar as conquistas de Israel, na tomada da terra prometida. Eles aprendiam matemática ao estudar o período do reinado dos reis. Eles aprendiam história. Eles aprendiam sobre Deus, repetindo. Boa parte do Pentateuco eles já decoravam. Mas nem todas as crianças tinham o privilégio de frequentar essa escola. Uma parcela mínima tinha oportunidade. Dos 12, 13 anos até começo da juventude, eles frequentariam a segunda escola anexada na sinagoga, que seria a escola de interpretação, na qual eles agora teriam o conteúdo bíblico do Antigo Testamento e deveriam agora ser iniciados na interpretação bíblica. E os mais excelentes, os que mais se destacavam, poderiam ter o grande privilégio de ser escolhido por um mestre, e assim aquele garoto poderia seguir aquele mestre e se tornar um outro rabino. Mas isso, irmãos, era um privilégio para poucos. Dessas escolas, existiam os que mais influenciavam essas escolas eram os
saduceus, que se dividiu em duas ramificações. Uma escola chamada de Hillel e outra escola chamada Shammai. Uma dessas escolas, o aluno precisava passar 30 dias num período de experiência, para então, quem sabe, ser escolhido para ser um mestre. A outra escola precisava ficar 1 ano sem trabalhar, se dedicando para, quem sabe, ser escolhido por um mestre. Então, irmãos, o funil vai ficando cada vez mais fino. E se alguém, irmãos, já tivesse seus 20 ou 30 anos, passou, perdeu, não entra em escola nenhuma, acabou. Mas o Mestre Jesus aparece no Mar da Galileia, pregando às multidões, prega para todo mundo que pôde ouvi-lo. E olha para aqueles pescadores que não foram da escola de Shammai, nem de Hillel, que não foram para a sinagoga, que são iletrados, que estavam cheirando a peixe, que estavam cheios de frustrações, que mal faziam para pôr o pão dentro de casa. E Jesus olha para um deles e diz assim: venha, e vocês vão ser pescadores de homens. O que Jesus está fazendo é: vem para a minha escola, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Você não é Pedro, também não sou Pedro. Mas sabe o que o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, capítulo 1, verso 26? Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo está dizendo, vocês foram vocacionados, mas não segundo a carne, não segundo a aparência, não segundo o poder visível, nem segundo a nobreza do nascimento de ninguém, nem segundo o conhecimento que vocês adquiriram, mas vocês foram vocacionados por Deus. E isso se estende a mim, se estende a você, irmão, irmã que está nessa galeria, você que está sentado aqui, você que está nos ouvindo aí pela internet. O que Jesus está fazendo, irmãos, é recolocando e dando uma oportunidade tremenda para Pedro e para todos aqueles que são chamados seus discípulos, de serem agora iniciados por Jesus, de serem agora elevados à categoria de alguém que agora pode conhecer a Deus. É um poder inclusivo que nenhuma filosofia dos dias de hoje pode se comparar. Por mais que alguém fale de inclusão hoje, por mais que alguém fale de qualquer coisa hoje, igual esse que Jesus fez, não tem. Quando Pedro ouve isto de Jesus, você vai ser pescador de homens. É o rabi, é o mestre dizendo: Pedro, vem após mim. Mas essa vocação, irmãos, envolveu 3 coisas que eu quero destacar com você rapidinho. Primeira delas, após o milagre, Pedro se sentiu culpado. Senhor, vai embora. Eu sou um pecador. Pedro sentiu, eu estou diante de um ser divino. Eu estou diante de alguém que é Deus. Eu sou um pecador. Como isso faz falta para nós hoje, irmãos. A gente quer milagre para ficar por aí arrotando para os outros. A gente quer milagre para a gente somente ficar dando testemunho para lá e para cá. Não que isso não seja válido. A gente quer milagre, quem sabe, para a gente fazer cócegas ao nosso ego e dizer que nós temos mais fé do que os outros. Mas toda vez, irmãos, que um milagre acontece na vida de alguém que tem temor a Deus, o que resulta, meus irmãos, é a consciência de pecado. Foi assim que aconteceu com Isaías. No ano da morte do rei Uzias, diz Isaías, eu vi
o Senhor. Assentado no alto e sublime trono. E sabe o que Isaías disse? Senhor, santifica a minha vida, toca na minha vida, porque eu sou pecador. Eu nasci no meio de um povo pecador, os meus lábios são impuros, então santifica a minha vida. É difícil de compreender, irmãos, como pessoas que já participaram, que já estiveram envolvidos em milagres, gente, irmãos, que já foi curada, gente que já recebeu tanta coisa de Deus, mas cujo coração permanece endurecido, e muitas vezes eu me pergunto, Deus, o tempo é do Senhor, eu não sei, mas o que acontece? Que essa pessoa não se quebranta, não deixa a sua vida, não se aproxima mais de Deus, não se apega, não se agarra com Deus. A segunda reação foi a surpresa. Ou a maravilha. Verso de número 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Irmãos, a maravilha que tem aqui no Evangelho de Lucas é o seguinte. Se você ler depois na sua casa, Marcos capítulo 4 e Mateus capítulo 1, você vai perceber que somente Lucas enche essa passagem de mais detalhes. Mas o conteúdo de Marcos está todo aqui dentro de Lucas. Porque quem escreveu Marcos tendo uma fonte. A fonte de Marcos é a voz de Pedro, dizendo, Marcos, escreve aí, ó, aconteceu assim, assim comigo. Quando Lucas, o médico, vai escrever o seu evangelho, ele já tem nas suas mãos o evangelho de Marcos. E quando então Lucas escreve o seguinte, olha, a admiração se apoderou dele, é Pedro dizendo, eu fiquei admirado, maravilhado, não me contive, porque Deus visitou a minha vida. Nós precisamos, irmãos, voltar a ter isso. Não estou te falando de emocionalismo. Eu estou falando de sentimento, de maravilha. De sair de determinado lugar. Ou de contemplar a natureza e dizer, Deus é maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Deus está nesse lugar. Às vezes, irmãos, a gente sai de uma reunião, sai de um culto. A gente sai, sabe, botando defeito nisso, botando defeito naquilo, ou no pregador, ou no louvor, ou na música, ou no ar-condicionado, ou nisso. Sabe, a gente não está nem aí com a presença de Deus à nossa volta, a gente não sente mais. Sabe o que é, irmãos? É que às vezes a gente já fechou o ouvido e o coração para as coisas de Deus, então a gente só tem que ficar com as terrenas mesmo. E a maravilha, e o espanto, e a admiração foi embora da nossa vida, e a gente deixou de viver a fé em Deus do cotidiano, das pequenas coisas, de entender que a mão de Deus está sobre nós, à nossa volta, que o Espírito Santo está aqui, que Ele faz maravilhas no nosso meio, que Ele pode estar curando alguém aqui nessa hora, que Ele pode estar convertendo alguém aqui nessa hora, Ele pode estar dando coisa nova para alguém pode sair daqui hoje à noite, amanhã, chegar lá no trabalho cheio de esperança e de fé e falar assim, ó, Deus visitou a minha vida ontem de noite e eu vou mudar hoje e agora. Às vezes, irmãos, nós estamos travados para isso. O que acontece com a gente? Terceira coisa que aconteceu com Pedro. Ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus junto com os seus companheiros. Ô gente, presta atenção comigo. Vamos fazer uma conjectura comigo. Se fosse eu no lugar de Pedro, pensaria comigo, rapaz, encontramos a galinha dos ovos de ouro. Agora esse negócio vai. Cara, se todo dia a gente pescar desse jeito, a gente vai pagar o imposto do templo, o imposto do Império Romano, a dracma não sei do que, ainda vai sobrar peixe, nós vamos montar uma peixaria. E olha, gente, que coisa fantástica. Vamos pôr esses peixes todos para secar, porque não tinha freezer naquele tempo. Vamos salgar essa peixarada toda, vamos montar aqui um grande empreendimento, vamos montar uma lanchonete e vamos vender peixe e vamos ficar ricos. E aí o Pedro escuta Jesus e fala assim, ó, larga isso aí. Como é que é?
É. Aí no verso 11, eles arrastaram os barcos, deixaram lá na praia. E o verso 11 diz o quê? Deixando o barco e os... Tchau. Já não sou mais o mesmo. Que Jesus visitou a minha vida. Irmão, minha irmã, espero que você não seja mais o mesmo. O que é que você precisa deixar para trás? Eu não estou falando que você vai deixar de trabalhar e vai... Porque quando a gente fala deixar de trabalhar e virar pastor, dá a ideia de que virou pastor e não vai trabalhar mais. Então eu vou reconstruir a frase. Não estou falando que você vai deixar de fazer o que você está fazendo e virar pastor, missionário, esse tipo de coisa. Eu estou falando, irmãos, que talvez tem muita coisa que você se prendeu e tomou o lugar de Deus na sua vida. E tomou o lugar de Jesus na sua vida. Que você precisa deixar hoje. Para caminhar com Jesus. Para caminhar com Ele. Deixa tudo. Ele cuida de nós, irmãos. Não se apodere de nada. Não possua as coisas, mas desfrute delas, se Deus te oportunizar. Vamos orar juntos? Pode levantar, igreja, se você quiser. Se quiser ficar sentado também pode, mas se quiser, vamos orar aqui na frente. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tua palavra é viva e verdadeira. Tu estás neste lugar, Senhor. Tu estás aqui neste lugar. Nós sabemos que, a despeito, ó Pai, do nosso pecado, a despeito da nossa pequenez, Tu pode, ó Pai, fazer uma coisa nova na nossa vida nessa noite. Pai, nós precisamos muito, Senhor, não somente, ó Pai, do milagre em si, mas precisamos cada dia mais, cada vez mais da Tua presença na nossa vida. Pedro experimentou, seus amigos experimentaram. Precisamos viver, ó Deus, uma atmosfera melhor à nossa volta. Que a gente respire mais as coisas de Deus e viva mais para o Senhor. Quem sabe, ó Deus, a gente precisa nessa noite abandonar pecados, ó Deus, arraigados na nossa alma. Quem sabe a gente precisa abandonar, Senhor, nessa noite, coisas que se tornaram tão importantes para nós. Tão importantes, que têm impedido o nosso relacionamento com o Senhor. Quem sabe, ó Pai, fizemos do nosso passado o nosso ídolo e achamos que o melhor da nossa história com o Senhor ficou lá atrás. E lá a gente ficou também e não cresceu mais. Senhor, todas as pessoas que foram tocadas aqui nessa noite, que o Senhor, ó Pai, dê a elas, ó Deus, cada dia mais a sensação da Tua presença, à sua volta. Entregamos ao Senhor o nosso barco, aquilo que somos, aquilo que haveremos de ser, e Te seguimos, Senhor. Queremos andar contigo, queremos viver uma vida cheia de esperança e de fé na Tua presença. Oh Deus, como precisamos disso, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua santa e poderosa palavra. Aleluia.